Viu? É que é verdade. Saudações acadêmicas, chamo-me Magda da Graça Guambe, sou estudante do SCTEM, do curso de Contabilidade da Auditoria e hoje irei apresentar sobre o quadro conceptual. A minha apresentação está estruturada da seguinte maneira. Primeiro, irei falar sobre a introdução. Segundo, objetivos. Terceiro, características qualitativas das emoções financeiras, os elementos das emoções financeiras, o reconhecimento dos elementos das emoções financeiras, a mensuração dos elementos das demonstrações financeiras e, por último, o conceito de capital e de manutenção de capital. Introdução. Dando uma breve introdução, dizer que o quadro conceptual geralmente estabelece os conceitos e estão geralmente sejam na base da preparação e apresentação das emoções financeiras para que sejam analisadas pelos utilizadores externos e tem como finalidade geralmente ter a intenção de ajudar aqueles que preparam as emoções financeiras na aplicação do PGC-NIRF e também ajudar os auditores a formar uma opinião sobre as emoções financeiras e estão preparadas, sejam elas em conformidade com o PGC-NIRF. E também o quadro conceptual estabelece conceitos para ajudar os utilizadores das demonstrações financeiras na interpretação da informação incluída nas demonstrações financeiras preparadas em conformidade também com o PGC-NIRF. E também tem como finalidade ajudar ter a capacidade, o poder de ajudar os auditores a formar uma opinião sobre as demonstrações financeiras que estão preparadas em conformidade também com o PGC-NIRF. O âmbito. O quadro conceptual geralmente aborda conceitos, aborda alguns assuntos. Os seguintes assuntos são: ela tem como aborda sobre o objetivo das emoções financeiras, apresenta as características qualitativas que geralmente determinam a utilidade da informação constante ou relevante das emoções financeiras e também aborda a definição do reconhecimento e mensuração dos elementos a partir das quais elas são elaboradas geralmente de acordo com as emoções financeiras. Utilizadores e as necessidades de informação. Primeiro nós temos os investidores. Os investidores, elas geralmente são as sociedades de capital de risco e os seus consultores preparam-se com o risco inerente com um retorno para simplesmente proporcionar pelos seus investimentos, o retorno para proporcionar os seus investimentos que necessitam a informação que ajude geralmente a decidir se devem comprar ou não, manter ou vender esses mesmos investimentos. E os empregados, os empregados têm a função, os seus grupos são representativos, eles estão interessados em informações que são representadas ou representativos que estão interessados em informações sobre estabilidade, sejam elas fixos, estáveis, e a rentabilidade das entidades para quem elas geralmente trabalham. E também temos os financeiros. Os financeiros, eles são financiadores, eles simplesmente são focados, estão interessados em informações que lhes permitam determinar se os empréstimos, seja os empréstimos concedidos ou os respectivos juros, serão pagos na data do seu vencimento. E também temos os fornecedores. Os fornecedores, o foco deles simplesmente eles são focados em outros credores, outras pessoas de fora, credores comerciais, e estão interessados em informações que lhes simplesmente permitam avaliar se de facto os montantes que lhes são devidos serão pagos na data do seu vencimento. E os clientes, o foco dos clientes é de ter um interesse em informações relacionadas com a continuidade, seja de uma entidade
uma entidade especialmente quando tem um envolvimento de um longo prazo com a entidade que estão dele dependentes. Que estão realmente dependentes. Os governos e seus departamentos, eles geralmente são governos, seus departamentos, eles estão simplesmente interessados seja na alocação dos recursos e, consequentemente, nas atividades da entidade. E, por último, o público em geral, sem nada a dizer, eles simplesmente são entidades que afetam o público em geral de várias formas. Por exemplo, se as entidades elas geralmente podem ter várias formas. Por exemplo, as entidades podem ter uma contribuição significativa para a economia local, a economia do país, através de empregos que criam criam suporte para os fornecedores locais. E temos como objetivo Temos objetivos. Os objetivos das emoções financeiras é o de proporcionar informações sobre a posição financeira, o desempenho e as alterações na posição financeira de uma entidade e que seja útil a um conjunto alargado de utilizadores para tomarem decisões econômicas, ou seja, eles têm como objetivo simplesmente proporcionar as emoções financeiras informações para que os auditores eles consigam mesmo de facto tomar decisões econômicas para avaliar ou analisar o seu negócio no final do ano. Temos a posição financeira de desempenho e alterações na posição financeira. A posição financeira ela geralmente tem o objetivo, tem o foco de analisar a informação acerca da posição financeira, geralmente é dada principalmente no balanço, e a informação acerca do desempenho é dada principalmente numa demonstração de resultados. A informação acerca das alterações da posição financeira, ela simplesmente é dada através de uma demonstração simplesmente específica. A posição financeira de desempenho, ela simplesmente dizendo de uma forma mais resumida, ela indica o balanço e o mapa de desempenho que indica as emoções de resultados. Simplesmente de uma forma mais resumida dizer isso, que quando refere-se à posição financeira de desempenho e alterações na posição financeira, ela simplesmente foca-se em indicar o balanço e o mapa de desempenho que simplesmente indica a demonstração de resultados. Pressupostos subjacentes. Segundo o quadro conceptual, os pressupostos subjacentes à aceleração das emoções financeiras são dois, que de facto primeiro temos a base de acréscimo, que a base de acréscimo ela geralmente é seja ele todo ganho ou toda perda que geralmente ela deve ser registrada no momento em que ela ocorre, em que ela está sendo ocorrida nesse exato momento. E quando fala-se de continuidade das operações, elas geralmente são operações que devem ser contínuas, nunca devem parar, devem ser contínuas, nunca devem ser travadas, devem ser praticadas continuamente, sem nenhuma interrupção. Assim elas são chamadas de operações contínuas. Temos agora as características qualitativas das emoções financeiras. Primeiro temos a compreensibilidade. Quando fala-se de compreensibilidade, como o nome já diz, algo compreensível, algo que dá para entender, algo que todos nós possamos ler e entender, perceber o que de facto o texto ou a informação está a tentar dizer. Quando nós referimos à compreensibilidade, nós referimos simplesmente que as emoções financeiras, nós dizemos que as emoções financeiras elas geralmente devem ser compreensíveis, devem ser estabelecidas de uma forma clara, de uma forma de qualquer tipo de pessoa possa simplesmente pegar, consiga compreender de uma forma clara, de uma forma objetiva, de uma forma precisa, de uma forma exata que ela está escrita do que está escrito simplesmente nas demonstrações financeiras. E quando refere-se à relevância, como o nome já diz, algo relevante, algo importante, algo essencial, algo que há uma informação que quando nós simplesmente pegamos, vemos que
essa informação é importante, essa informação é relevante. Então, relevante é uma informação que deve ser importante. Relevância tem a ver com importância. Refere-se à informação, deve ser relevante, dizer que a informação nas demonstrações financeiras ela devem ser importantes, devem ser relevantes, devem ser informações com que nós possamos ler e ver que de facto são informações que não temos outras estratégias, não temos outra forma de dizer que simplesmente só tem informações importantes. Elas não podem ser informações desorganizadas, informações que não são precisas, não podem ser precisas, elas devem ser sempre relevantes, devem ser sempre posicionadas devem ser simplesmente sempre posicionadas. Nós não podemos simplesmente colocar coisas que não fazem parte da empresa, coisas que não fazem nenhum sentido, coisas que não têm interesse à nossa empresa, coisas que não têm nenhum interesse sobre as emoções financeiras. E quando fala-se de fiabilidade, como o nome já diz, algo fiável, algo fiel, algo digno, e dizer que é uma informação fiável nas emoções financeiras, estar simplesmente isento de erros. Algo fiel, algo que não pode estar isento de erros, algo que sempre tem que estar fiel, tenta sempre em linha, algo que não pode se desviar de qualquer maneira, de qualquer forma, algo que não pode se desviar. E deve estar simplesmente isento a erros, não cometer erros nas emoções financeiras. Eles devem ser fiéis, devem ser exatas, devem ser isentas a erros, como havia dito, devem ser isentas a erros. E quando fala de comparabilidade, como o nome já diz, comparabilidade, onde vamos comparar a posição financeira do ano anterior e com o ano, no ano atual, nesse caso, neste ano, podemos dizer assim. O que mudou, comparar as contas, as operações, sejam eles de outras, incluindo o ativo, o passivo, capital próprio, entre vários outros. Quando falamos de comparabilidade, referimos-nos a algo de comparar a posição financeira da empresa do ano anterior e do ano atual. Elementos das demonstrações financeiras. Os elementos das demonstrações financeiras, elas geralmente elas simplesmente retratam os efeitos financeiros das transações, e outros acontecimentos, agrupando-os em grandes classes conforme as suas características econômicas. Essas grandes classes são chamadas de elementos das demonstrações financeiras. Os elementos diretamente relacionados com seja a mensuração da posição financeira no balanço, como nós já sabemos, como demos na introdução, no início da matéria da contabilidade, nós muito bem dissemos que temos como os elementos o ativo, o passivo e também, por último, o capital próprio. Temos também o capital próprio. E como nós já sabemos, como nós já vimos anteriormente no início, que quando falamos do capital próprio, referimos simplesmente a um recurso que é controlado geralmente pela entidade, seja ele como um resultado de acontecimento, pela entidade como resultado de acontecimentos passados, do qual se espera que fluam em uma entidade de benefícios econômicos, sejam fluentes futuros. E quando fala-se de passivo, podemos dizer que digamos que nós sempre dizemos que ela é uma obrigação, algo que nós devemos pagar por ser uma obrigação. Ela é presente na entidade resultante de acontecimentos passados, cuja liquidação de espera que resultam para a entidade sejam saídas de recursos incorporando benefícios econômicos. Como já havíamos dito, passivo é uma obrigação. Temos que meter isso na cabeça, nunca podemos esquecer que geralmente passivo é considerado uma obrigação. E o capital próprio, ela simplesmente é o interesse residual dos ativos da entidade depois de deduzirmos todos os passivos. É daí que nós podemos ter o interesse residual, que nós chamamos do capital próprio. E os elementos diretamente relacionados com a mensuração
do desempenho da demonstração de resultados são o desempenho, o rendimento e os gastos. Quando nós referimos a desempenho, né? Desempenho nós dizemos, como o nome já diz, geralmente desempenho é considerado como um lucro e ele frequentemente é usado para medir o desempenho ou como uma base para medir outros indicadores que, tal como o retorno de investimento ou o resultado por ação. E quando nós falamos simplesmente em rendimentos, nos referimos à definição de resultados que engloba quer que sejam os réditos, quer que sejam os ganhos, quer que sejam os réditos que promovem o decurso das ações, das atividades, seja ele os réditos que sejam de uma entidade e são referidos por vários outros nomes que incluem vendas, incluem honorários, incluem devedores, incluem rendas, incluem várias outras coisas. E quando refere-se a gastos, ele geralmente tem uma definição de gastos que engloba perdas. Geralmente gastos são considerados como perdas. Engloba gastos, engloba perdas, bem como os custos que provém de um decurso das atividades que sejam normais, que sejam atividades normais da empresa. E que eles incluem, por exemplo, o custo de vendas ou mesmo de remunerações, porque custos de vendas e remunerações eles simplesmente são considerados como gastos. Quando nós decidimos a fazer atividades de uma empresa, elas geralmente, qualquer da empresa, elas geralmente nós consideramos como gastos. Geralmente nós consideramos isso como gastos. Consideramos atividades da empresa como gastos, sendo elas as rendas, as remunerações, as vendas que nós fazemos também são considerados como gastos. O reconhecimento dos elementos das emoções financeiras. O reconhecimento, dizer que o reconhecimento, primeiro, temos que dar uma breve introdução. Dizer que o reconhecimento é o processo de incorporar no balanço ou nas demonstrações dos resultados um item que satisfaz a satisfação de um elemento e cumpre com os seguintes critérios. Temos 2 critérios, que primeiro é se simplesmente os critérios for provável que qualquer benefício econômico futuro associado ao item flui para ou de a entidade, e também o último, que diz que o item tem o valor que pode ser mensurado com a fiabilidade. Dando um breve exemplo, um exemplo mais prático, para que nós possamos entender o que realmente quer dizer o reconhecimento dos elementos, dizer das emoções financeiras, dizer que se, por exemplo, nós temos um computador e ele simplesmente não ajuda em algo na empresa, em algum trabalho, seja na empresa, ele simplesmente está ali só por estar, ele não é útil. Então, quer dizer que ele não deve ser reconhecido, ele não pode ser reconhecido, não pode ser considerado reconhecido. Quer dizer que dizer que é reconhecido os elementos das emoções financeiras, tudo que ajuda nas emoções financeiras deve ser considerado como reconhecida pela empresa na produção de todo o bem que ajuda no seu desenvolvimento da entidade. Tudo que ajuda para as emoções financeiras da empresa, ele é considerado como reconhecimento das emoções financeiras. E tudo que não é útil, não ajuda na empresa, ele não pode ser considerado, não deve ser considerado como um reconhecimento. E dizer que, como havia dito, bem ajuda no desenvolvimento da entidade, seja da empresa. Esse reconhecimento como elemento, caso não, o item, né? Como havia dito, o item não deve ser considerado como um elemento das demonstrações financeiras. Não, geralmente ele não satisfaz a definição do elemento que consta nos critérios mencionados, como havia dito na linha A e na B. Se ele não é útil, ele não é considerado como reconhecimento, porque não consta nesses elementos, desses critérios, como havia dito, como havia lido aqui. Ele não pode ser considerado, ele não satisfaz a definição, ele não obedece à definição de um elemento que consta nos critérios mencionados por mim.
temos os reconhecimentos, os tipos de reconhecimentos, que temos o reconhecimento de ativos, reconhecimento de passivos, o reconhecimento de direitos e, por último, o reconhecimento de gastos. Dizer que primeiro o reconhecimento de ativos, geralmente ele é um ativo é reconhecido simplesmente quando no balanço, seja no balanço, ele simplesmente for provável, for comprovado que os benefícios econômicos, sejam eles futuros, eles fluam, sejam considerados fluentes para a entidade e o ativo tem um valor que pode ser mensurado com fiabilidade. Algo fiel, como havia dito, fiabilidade, eu já havia dito que fiabilidade é algo fiel. E um ativo não é reconhecido, como havia dito no balanço, quando não for considerado improvável, quando não for útil. E também que o dispêndio, né, seja suportado, não fluirão. Eles não têm como fluir. Se o ativo não for considerado, não tem como fluir. Eles geralmente, automaticamente, eles não fluirão para a entidade de benefícios econômicos no período contabilístico, nesse caso corrente. Nesse mesmo ano, se eles não fluírem, eles não têm como serem considerados reconhecidos. Se eles não forem reconhecidos, eles não serão considerados automaticamente, eles não serão considerados fluentes, eles não terão benefícios futuros. Mas sim, se um ativo for considerado reconhecido, ele sim tem perspectivas, ele sim tem garantias, ele sim tem a capacidade de fluir e gerar benefícios futuros. E quando refere-se a reconhecimentos passivos, ele geralmente é reconhecimento passivo no balanço, quando for provável que haverá, nesse caso, neste ano, ou mesmo nesse bem, haverá sim uma saída de recursos incorporando simplesmente benefícios econômicos que resultarão na liquidação de uma obrigação presente na quantia pela qual a liquidação terá lugar para ser mensurado com fiabilidade. Como havia dito, esse passivo é reconhecido simplesmente no balanço, como havia dito no início. O passivo é reconhecido no balanço quando for provável que haverá saída. Ele é reconhecido no balanço quando nós tivermos a certeza absoluta que ele será reconhecido como uma saída nos recursos incorporados nos benefícios econômicos. E quando refere-se a reconhecimentos de rendimento, são rendimentos reconhecidos nas demonstrações financeiras simplesmente a resultados quando tenha havido um aumento de benefícios econômicos futuros. Se houverem aumentos de benefícios econômicos, sejam eles futuros, aí sim que nós podemos considerar como reconhecimentos de rendimentos, porque houveram aumentos de benefícios econômicos futuros. Algo que foi esperado, aí sim é considerado um rendimento, que pode ser mensurado com fiabilidade, algo fiável, em resultado de um aumento de um ativo ou da redução de um passivo. Aí sim nós podemos considerar como um reconhecimento de rendimento. E quando nós referimos a reconhecimento de gastos, como o nome já diz, gastos, são perdas. O reconhecimento são gastos reconhecidos na mensuração dos resultados quando simplesmente tenha havido uma redução de benefícios econômicos. Como eu havia dito, gastos são perdas. São perdas que geralmente podemos dizer que são gastos reconhecidos das demonstrações financeiras quando tem havido uma redução nos benefícios econômicos futuros, que não pode ser mensurado com fiabilidade, algo que não pode ser mensurado com certeza, porque em resultado de redução de um ativo ou um aumento de um passivo, por essa razão é que nós consideramos como um reconhecimento de gastos. Temos a mensuração dos elementos das demonstrações financeiras. A mensuração. Primeiro temos que dar uma breve introdução do que realmente refere-se à mensuração.
Dizer que mensuração é nada mais nada menos que um processo de determinar as quantias monetárias através das quais os elementos das emoções financeiras são reconhecidas e mostradas no balanço e na demonstração dos resultados. Temos a base da mensuração. O quadro conceptual simplesmente apresenta as seguintes bases de mensuração. Apresenta o custo histórico, custo corrente, o valor realizável e, por último, o valor presente. Dizer que quando nós referimos-nos a um custo que seja um custo simplesmente, que seja um custo histórico, nós referimos-nos a simplesmente ativos, a bens, a ativos que são registrados pela quantia de caixa ou equivalentes à caixa que paga ou pelo justo valor de retribuição dada para adquirir na data da sua aquisição, que geralmente eles são passivos, que são registrados pela quantia relativa a que recebeu por troco de obrigação e algumas circunstâncias, temos sobre lucros. Temos os lucros pelas quais as quantias de caixa ou equivalentes de caixa se espera pagar para satisfazer a obrigação do decurso normal. Agora, refere-se ao custo corrente. Nós referimos nada mais, nada menos quando o valor do mercado é alterado, assim é referido como custo corrente. São ativos, são mostrados pela quantia de caixa ou equivalentes de caixa que teria que ser pago. Quantias que teria que ser pago. Ele é geralmente conhecido como um justo valor. Reconhecer que teria que ser pago ou um ativo equivalente fosse adquirido atualmente. Ele geralmente é conhecido como um justo valor. Ou mesmo passivos que são mostrados pelos valores não descontados de caixa ou equivalentes à caixa que seria necessário para liquidar uma obrigação atualmente. E quando refere-se a um valor realizável, nós simplesmente referimos-nos quando fala-se de valor realizável, refere-se ao valor ou à liquidação, o valor da liquidação, que os ativos são mostrados pela quantia de caixa ou equivalentes de caixa que poderiam ser obtidos atualmente simplesmente através de venda de um simples ativo, de um ativo, podemos dizer assim, de uma venda de um ativo ou de um bem, seja lá como for. E também temos o valor presente. Com referência ao valor presente, são ativos, são mostrados pelo valor presente que simplesmente são descontados no futuro, dos futuros dos fluxos de entradas de caixa líquidos que se espera que o item gere no caixa, líquidos que gere simplesmente o decurso normal dos negócios. Algo presente, como havia dito, que os passivos simplesmente são recursos normais. São recursos normais da empresa. Os passivos, eles são mostrados pelo valor presente. O valor, neste caso, presente, como o nome já diz, o valor presente descontado de futuros fluxos de saídas de caixa líquidas que se espera nos fluxos de saída, que se espera simplesmente a serem necessários para liquidar os passivos ou mesmo para o decurso normal dos negócios. Temos aqui o conceito de capital. Temos o conceito de capital e de manutenção de capital. Dizer que nada mais, nada menos que o capital, ele geralmente é o sinônimo, ele é usado como um sinônimo de capital próprio de uma empresa, num conceito de capital físico, tal como a capacidade operacional. O capital é visto como a capacidade produtiva da empresa, baseada, por exemplo, nas unidades produzidas por dia. De uma forma mais resumida, de uma forma mais clara, dizer que capital é o dinheiro. Capital, simplesmente, ele é conhecido como sinônimo de ativos, sejam de ativos,
de ativos líquidos ou de capital próprio na entidade quanto é que a empresa vale neste caso, qual é o network da empresa. Isso sim é um capital, é considerado um capital, como eu havia dito. Capital é um dinheiro, é o sinônimo de ativos líquidos, ou mesmo o capital próprio de uma entidade. Quanto que geralmente uma empresa vale, ele é considerado o network da empresa. Isso sim é o capital. Temos os conceitos de capital indicados e dão lugar aos conceitos de manutenção de capital. Dão lugar aos conceitos de capital seguintes: a manutenção de capital financeira e também a manutenção de capital físico. Quando nós falamos de manutenção de capital financeiro, nós referimos de acordo com o conceito que nós havíamos dado, o conceito, né? O lucro, o manutenção de capital físico é geralmente considerado como o lucro que é obtido somente quando a quantia financeira ou a quantia de caixa que nós temos conosco, ou algo que está no nosso bolso, o valor que está conosco, o valor está no nosso bolso dos ativos, eles são líquidos no final do período a exercer uma quantia financeira ou uma quantia de caixa. Isso sim que é uma manutenção, que geralmente dos ativos líquidos no início do período, depois de excluir, depois de deletar, depois de descartar as contribuições e as distribuições de detentores de capital durante um certo período. Quando nós falamos de manutenção de capital físico, nós referimos de acordo com conceitos, ele também é considerado como um lucro, mas esse lucro geralmente é obtido somente quando a capacidade produtiva física ou a capacidade operacional de uma certa coisa, de uma certa coisa na empresa, uma capacidade operacional da empresa, ou os recursos que sejam fundos necessários para agir essa capacidade, que no final do período ela exerce a capacidade produtiva física. Diferente da manutenção do capital físico, ela exerce uma manutenção financeira que pode ser medida tanto em unidades monetárias nominais, como em unidades unidades de poder de uma compra constante. E diferente da manutenção de capital físico, ele só usa a capacidade produtiva física, como havia dito, que no início do período, ela depois de excluir, eliminar, deixar do lado, podemos dizer assim, as contribuições e as distribuições de detentores de capital durante um certo período. E é assim que ele é considerado uma manutenção de capital físico. Obrigada pela apresentação. Até mais um vídeo.